Bom dia galera do Everest. Estamos aqui abrindo mais uma live na aula de matemática, agradecendo ao professor Helder, que acabou de terminar sua aula aqui, muito boa a aula dele. Vamos divulgar aqui o canal no YouTube do nosso Everest Virtual, tá? Então venha conosco, participe dessa nossa nova geração de aulas, nossas aulas virtuais, por muitas aulas que virão ainda. Nós temos um grande legado para deixar para os nossos alunos do Everest. Hoje nós vamos trabalhar a parte de teoria dos conjuntos. Deixei aqui um resumo para vocês, observando que nós temos conceitos, formas de representação, tipos de conjuntos e mais algumas coisas que nós vamos ver a seguir. Então vamos verificar o que significa o conceito primitivo. O conceito primitivo é aquele conceito que nós não temos como palpar, como provar numericamente, matematicamente. Então é uma questão de bom senso. Agrupamento de elementos que possuem a mesma característica. Estou agrupando elementos com a mesma característica e a partir daí eu posso chamar de conjuntos. Então esse é o nosso conceito primitivo de conjuntos. Lembrando que nós estamos trabalhando em um conjunto genérico. Todos os conjuntos que nós trabalhamos são conjuntos gerais. Portanto, eu posso trabalhar dentro desse conceito primitivo em uma sala de aula. Eu tenho carteiras, eu tenho livros, eu tenho estojos, eu tenho a famosa coleção de pintar, que é os lápis de cores, eu tenho os alunos. Então tudo isso configura um conceito primitivo para o nosso conjunto. Lembrando que todo conjunto pode ser representado e nós temos aqui as três principais formas de representá-los. A forma tabular. Forma tabular significa apresentar meus elementos de conjunto. Quando eu apresento os meus elementos, eu vou designar um por um. E geralmente se utiliza, nessa apresentação, utiliza-se as chaves. As chaves para colocar os elementos. Lembrando que isso não traz uma ordem necessariamente obrigatória. Eu posso colocar na ordem crescente, eu posso colocar em uma ordem aleatória, na ordem decrescente, e isso não muda o meu conjunto, não tira suas características. Por isso, quando a gente trabalha futuramente em outros conteúdos matemáticos, nós vamos trabalhar que parênteses transforma numa ordem lógica, que não pode ser alterada, e as chaves transformam numa ordem aleatória, que não faz diferença. Então, a gente vai ter sempre, a partir desse princípio de conjunto, a gente vai ter essa diferenciação entre a ordem não fazer diferença e a ordem fazer diferença, principalmente nos conteúdos de análise combinatória, tá? Nas descrições ou lei de formação, essa descrição é aquele conjunto que eu trabalho a característica própria do elemento. Por exemplo, eu colocar as cores da bandeira nacional. Estou colocando verde, amarelo, azul e branco, mas se eu estou configurando que não posso exigir uma ordem, eu posso colocar também branco, amarelo, verde e azul. Então eu posso inverter esses elementos e elas continuam com suas características individuais. O interessante é saber que essa ordem não é obrigatória. E também temos o diagrama de Euler-Venn. Tá? O diagrama é uma figura geométrica fechada, não necessariamente um círculo. Pode ser um círculo, pode ser um retângulo, pode ser algo diferente, um ovoide, alguma coisa de qualquer natureza, desde que seja fechada. E eu caracterizo dentro desse fechamento o cerco dos elementos que eu quero representá-los. Então, quando eu trabalho com o diagrama de Venn, e esse diagrama de Euler-Venn é muito utilizado na resolução de problemas, eles simplificam muito mesmo as nossas indagações numéricas. Eles vão fazer nossos problemas se tornarem mais amenos na hora de representar com todo cuidado na operação de conjuntos. Então, eu tenho várias características aqui de formas, não tem uma exigida, mas eu posso caracterizar pelo fechamento. Por isso o diagrama de Euler-Venn, ele não é caracterizado pela forma, e sim pelo fechamento da própria figura. Tipo de conjuntos. Bom, os conjuntos, eles podem ser... Vamos comigo aqui no slide. Os conjuntos, vamos falar um pouquinho aqui dos conceitos primitivos mais uma vez, dar uma reforçada, tá? Então o conjunto, ele vai ser todo o elemento com suas representações, e eu tenho a sua representação de coleção de objetos. Então é a mesma coisa que eu acabei de falar aqui no outro texto.
O conjunto de todos os brasileiros é um conjunto que me dá uma característica. Quando eu falo conjunto de todos os brasileiros, estou me referindo às pessoas que nasceram em território nacional. Então, estou dando uma característica para esse conjunto. O conjunto de todos os números naturais. Eu já estou falando de números que não adentram a parte negativa da reta real. São números inteiros a partir do zero. Então, o número natural tem sua característica particular. O conjunto de todos os números reais, tal que. Nesse tal que, eu gostaria de observar que esse tal que, ele me dá uma restrição. Se eu vou fazer esse número aparecer, então eu tenho como resolver essa equação do segundo grau. Quando eu resolver essa equação, rapidamente resolvendo, teria isso. X ao quadrado igual a 4, tá? Lembrando que é uma equação do segundo grau incompleta, eu posso utilizar este método. X será mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é um fator interessante a ser observado. Todas as vezes que eu vou extrair raiz quadrada, eu tenho que considerar o lado positivo e o lado negativo. Então, quando eu chego nos números que me dão solução, eu tenho mais 2 e tenho x igual a menos 2. Bom, abrindo essa janela aqui, o que é que eu quero me referir? Ao tipo de conjunto que eu me refiro. Vamos lá. Conjunto unitário é um conjunto cuja cardinalidade desse conjunto é 1. A cardinalidade significa número de elementos, números em contagem mesmo. Então, a cardinalidade desse conjunto é 1. Eu contei e deu um elemento, que não é o nosso caso. Eu encontrei 2 números até então, 2 positivo e 2 negativo. Voltamos aqui, o conjunto vazio. Bom, quando eu me refiro à palavra vazio, é uma característica que me dá nada. Ele diz o quê? Não representa elemento, não tenho elemento desse conjunto. E eu tenho como representação esse símbolo aqui ou esse símbolo aqui. Percebam que as minhas chaves estão vazias, não tem nada dentro. Então significa estar vazio, não conter nada dentro. Se eu colocar esse elemento dentro desse outro, eu já passo a ter um conjunto unitário. Então, nunca represente o conjunto vazio com esse caractere dentro desse caractere. Nunca. Um ou outro. Então, eu vou excluir um deles para utilizar o outro e nunca os dois juntos. E o conjunto universo. Por isso eu parei ali, ó. Conjunto universo representa todos os elementos do conjunto. Eu vou acrescentar uma palavra ainda, todos os possíveis, porque muitas vezes eu tenho um elemento que está dentro da minha sentença e ele não vai pertencer ao meu conjunto de solução. Então vamos lá, quantos elementos eu encontrei? Mais 2 e menos 2. Olha, quando eu me referi à minha característica, eu coloquei números reais. Então, 2 positivo é um número real? Sim. Então, eu posso considerá-lo como solução? Sim. X igual a menos 2. O menos 2 é um número real? Sim, também. Então, como solução, eu vou aceitar o menos 2 e o 2. É muito importante vocês estarem ligados nesse conjunto universo. Por quê? Porque o conjunto universo simplesmente me dá a condição de todas as possíveis soluções da minha equação. Olha aqui comigo. Eu vou fazer aqui um novo exemplo aqui para você perceber de que eu estou falando. Ó, sendo muito utilizado isso no conjunto, sendo U igual a N, muito utilizado isso lá no ensino fundamental das últimas séries, que nós trabalhávamos muito com esses caracteres aqui, ó. E muitas vezes o aluno não percebeu a que se referia isso. Vamos lembrar, sendo U igual a N, resolvendo, né? Nós vamos resolver a equação. Vamos resolver uma equação aqui e vamos encontrar, determine sua solução. Determine sua solução. Então, o que vai acontecer nessa equação aqui? Vou colocar aqui 2x mais 10 igual a x mais 8.
Resolvendo essa equaçãozinha aqui, que é muito simples, é a equação do primeiro grau, nós vamos fazer com que as incógnitas venham, esse venham é bem sugestivo, né? Vamos deixar assim mesmo, para não confundir a cabecinha dos meus alunos queridos. 2x menos x vai dar x, não é isso? Aí eu tenho 8 menos 10. Bom, eu gosto de me referir com dinheiro. Quando eu tenho R$8 e eu gasto 10, eu fiquei devendo, e o dever é negatividade no nosso número. Beleza, estou devendo R$2. O que eu posso dizer? Que a minha solução será um conjunto vazio. Olha só, o conjunto vazio. Por que eu estou dizendo que o conjunto é vazio se eu encontrei o valor menos 2, professor? Muito simples, meu caro aluno Everest virtual. Quando eu tenho U igual a N, eu estou me referindo a sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números naturais, eu estou me referindo a todas as soluções que você encontrar na tua equação tem que pertencer a esse conjunto. Você vai encontrar a solução da equação, mas o que eu encontrei não faz parte de conjunto natural. Por quê? Porque conjunto natural ele não agrega valores negativos. Então, como esse conjunto não faz parte do meu universo, eu simplesmente vou considerá-lo como solução vazia. Por isso eu tenho que estar atento quando a equação inicia ou quando o problema inicia, ele me dá sempre o norte de que conjunto eu estou trabalhando como universo. Caso a questão omita, se ela omitir, eu trabalho com o geralzão, que são os conjuntos reais, tá? O conjunto dos números reais. Para isso, eu preciso compreender a minha representação dos tipos de conjunto. Então, aquelas três representações, conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo, são três representações que nós temos que estar atento, tá? Mas não significa que sejam só esses tipos de conjunto. Temos muitos outros aí que podem ser estudados, mas nós vamos ficar por esses três. Então, quando me referir a conjunto, eu tenho que estar sempre atento. Vazio, não possui nenhum. O conjunto universo que contém todos os possíveis elementos e o conjunto unitário. Geralmente o unitário e o vazio estão muito presentes nas soluções de equações, tá? Então, lembrando que nós teremos essa aula hoje de início como teoria dos conjuntos. Na nossa próxima aula nós iremos trabalhar mais aprofundadamente algumas questões resolvendo problemas com conjuntos, tá? E se quiser acompanhar o professor Josiel, é só você ir lá no meu Instagram, @josiel.rocha.921. Isso é um A, tá, gente? Rocha. E nós vamos trabalhando juntamente com Everest Virtual. Vai lá no YouTube e inscreva-se no nosso canal, para nós fazermos uma boa sequência de aula e você não perder nenhuma delas. Porque se você utiliza a sequência lógica do teu conteúdo, você vai conseguir suprir as suas necessidades para resolver as suas questões. Então, continuando aqui, em geral, um conjunto é denotado por uma letra maiúscula do alfabeto. É interessante essa parte de nomenclatura, porque muitas vezes você quer representar o conjunto e não sabe que o conjunto é representado por letras maiúsculas, tá? Por exemplo, x é pertencente aos reais, tal que x é maior que 3. Vejam que o meu primeiro elemento é o nome do conjunto e ele é representado por uma letra maiúscula do meu alfabeto. Por isso você tem o número n de naturais, você tem o número z de inteiros, você tem o número q de racionais, o número r de reais, você tem o número c dos complexos. Então nós temos sempre esses números, o is amplo e racional, e esses conjuntos são representados por letras maiúsculas, tá? Vamos seguindo. O que é o elemento? O elemento é um dos componentes de um conjunto. José da Silva é um elemento do conjunto dos brasileiros. Apesar de não conhecer o seu José da Silva, mas eu sei que se ele está presente
e é de naturalidade brasileira, nós podemos classificar São José da Silva como um brasileiro. Então ele faz parte de um dos conjuntos do brasileiro. 1 é o elemento do conjunto dos números naturais. Verdade, o número 1 é um conjunto, é um elemento do conjunto dos naturais, até porque ele é positivo. Menos 2 é um elemento do conjunto dos números reais, que satisfaz a equação. Acabei de mostrar para vocês a solução dessa equação e é verdadeira. Em geral, um elemento de um conjunto é denotado por letra maiúscula do alfabeto, letra minúscula, desculpa. O elemento, o conjunto é maiúsculo, o nome do conjunto, A. Vou colocar aqui, A é o elemento X, pertencente ao nosso alfabeto, só para vocês lembrarem, tá? Depois eu vou falar desse símbolozinho aqui, do alfabeto da língua portuguesa. O que significa um alfabeto da língua portuguesa? Todo mundo deve lembrar do alfabeto. Letrinha A, B, C, D, por aí vai. Lembrando que quando eu estou representando os elementos, então veja só, olha o meu conjunto A. Meu conjunto A, maiúsculo, e os meus elementos minúsculos. Então, o minúsculo representa elemento e o maiúsculo representa o conjunto, tá? Então é uma coisa que eu posso representar tanto com uma característica que eu falei lá agora há pouco, como posso representar também com a tabulação, né? A tabulação dos elementos. Então, se eu tabulei os elementos, eu vou colocar um por um. Para isso, eu não preciso obedecer uma lógica de sequência, tá, pessoal? Eu posso escolher fazer pela sequência pela minha comodidade, mas eu não sou obrigado a utilizar a minha lógica de sequência só porque eu acho que tem que ser sequência. Não. Claro que se você for representar as letras do alfabeto e vai representar na sequência para que você possa dominar melhor a tua representação, eu até aconselho, porque a gente já está bem habituado a falar o alfabeto em uma sequência lógica. Mas quando você mistura esses elementos e começa do meio para o fim, do fim para o meio, volta no final, volta no meio, volta no fim, quando você faz esse embaralhado de elementos, você vai ficar naquela preocupação, será que eu coloquei esse, será que eu coloquei aquele? Aí a gente tem uma tendência natural a representar por uma sequência conhecida, uma sequência lógica conhecida.